Bom dia, aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete. E estamos hoje vendo o capítulo de número 14 de Juízes, do livro de Juízes. Ele tem 20 versículos, nós iremos ver Sansão. Era esse libertador que não queria ser libertador. Sansão, um libertador que não queria ser libertador. Apanhe sua Bíblia, faça uma leitura prévia aí do capítulo de número 14, para você ter acesso ao conteúdo dessa narrativa. Também no nosso blog site você tem esse material disponível para você acessar esse conteúdo. Vamos então. Deus é soberano, queridos, e ninguém pode com ele. Quem pode dizer a Deus o que fazer ou pedir-lhe conta das coisas que faz? Por isso é que é Deus, pelo fato de ser soberano e onipotente. Na soberania, ele pode fazer ou permitir que se faça qualquer coisa. Na onipotência, ele é poderoso para agir sempre. Sansão era esse libertador, que não queria ser libertador. Estava vivendo numa condição de voto feito que ele mesmo nem tinha feito. Essa era a situação dele. Ele sabia pela lei que o voto deveria ser feito de forma voluntária. Quem fez os votos para ele foram seus próprios pais. Em seu voto forçado, assim cresceu o menino e se tornou homem. Então, em seu voto forçado, ele teria de abster-se dos frutos da videira, não cortar os cabelos e não se aproximar de cadáveres. Número 6, de 1 a 22. No capítulo anterior, 13 e 25, está escrito que o Espírito do Senhor estava incitando a ele em Maanedã, que fica entre Zorá e Estaol. E no 14:1, que ele desceu a Timna, onde encontrou uma mulher das filhas dos filisteus que também o agradou muito. Por causa do seu voto, ele não deveria se casar com mulheres estrangeiras. Tudo isso vinha do Senhor, como está no verso 4. A Bíblia de Estudo de Genebra comenta sobre isso, dizendo que apesar do desejo de Sansão ser pecaminoso, Deus o usou sobrenaturalmente para cumprir o seu propósito de julgar os filisteus. Ainda que a providência de Deus inclua o mal e as ambiguidades morais, isso não justifica o pecado. Na verdade, o que temos aqui é um homem insatisfeito com a sua vida, mas cheio de energia, cheio de vontade de viver e que pouco temia Deus. Ele estava triste com a sua condição forçada de nazireu e passou a agir como bem mandava o seu coração, seguindo as suas próprias inclinações carnais que o levaram a agir neciamente. Ele parece conhecer a lei, ele parece conhecer os detalhes de seu voto, suas obrigações, seu papel, conhecia sua história, pois seus pais devem ter contado tudo a ele como foi o seu nascimento especial e extraordinário. Lembram-se que nós falamos disso ontem? Sabia que teria de enfrentar grandes desafios, mas desprezou tudo isso. Aborreceu-se e foi seguir o curso da sua vida do jeito que seu coração pecador também o inclinava. Em primeiro lugar, foi buscar uma mulher para seu relacionamento que ele sabia ser para ele proibida. Mesmo assim foi, convenceu os seus pais e acabou se casando com ela. Antes disso, no caminho, seus pais tinham descido com ele para Timna por causa da mulher filisteia, mas nada souberam desse encontro. Antes disso, no caminho, teve um encontro com um grande animal, feroz e terrível, que era um leão jovem, mas o Espírito do Senhor o tomou de uma tal maneira que ele despedaçou o animal com as suas próprias mãos. É muita força. Aqui foi um ato de legítima defesa e estava tudo bem em questão de se defender. Está tudo certinho. Ele desceu, seus pais desceram com ele, ele falou com ela e dela se agradou. E depois de alguns dias voltou ele para a tomar. E foi justamente nesse momento que ele
foi ver o que tinha acontecido com o animal que ele tinha matado, o leão. No entanto, na sua volta viu o animal morto, e dentro dele um estranho favo de mel. O animal não estava em seu caminho de volta, mas teve de fazer um pequeno desvio para ver o corpo morto do animal. Como é perigoso sairmos do caminho, mesmo que seja somente para ir dar uma espiadinha. Ele foi e viu o animal morto como deixara. Na ida também, parece ter se desviado um pouquinho, não é verdade, se a gente for raciocinar? Que Deus nos guarde de todo mal e desvios em nossos caminhos, queridos. Tomar cuidado com esses pequenos desvios. Tanto na ida quanto na volta, ele fez um pequeno desvio da sua trajetória. Primeiro para enfrentar o leão, depois para ver o corpo morto. E estranhamente o animal morto tinha dentro dele esse enxame de abelhas e favos de mel. Muito esquisito. Aqui, deliberadamente, ele estava afrontando e desprezando tudo que seus pais ensinaram a ele. Pegou no animal morto e não podia. Comeu do mel e ainda deu para seus pais que comeram, pois nada sabiam disso. Pela lei ele deveria ter raspado a cabeça e encerrado seu voto, mas ficou quieto, totalmente, talvez por causa do enigma. Em seguida, na casa da moça, faz um banquete, embora não esteja escrito, provavelmente deve ter tomado vinho como era costume. O termo hebraico pressupõe o consumo de vinho, versos 10. E assim já provavelmente também violou o seu voto diversas vezes. Somente permanecia com seu cabelo sem passar navalha. Na sua festa de casamento, no banquete que providenciara, já provavelmente cheio de mosto e feliz, propõe um enigma aos presentes usando o leão que matara e o favo de mel que encontrara do leão morto. Eles aceitaram o desafio de Sansão, mas não conseguiram decifrá-lo. A festa duraria 7 dias e resolveram ameaçar a esposa de Sansão e a provocá-la para dela tirar o segredo do enigma. E ela insistentemente usando a teoria da importunação. Muito interessante essa teoria da importunação. Todos os dias o importuna, a ponto de ele, no 7º dia, no derradeiro dia de sua vitória, não resistir à pressão da mulher e tudo a ela revelar. Ela então revela para os filisteus como tinha combinado com eles. Na hora certa do fim do prazo para a resposta, os filisteus resolveram aquele enigma dele. E Sansão ficou muito irado, ficou chateado e logo calculou que eles tivessem obtido isso da sua mulher. Para cumprir a sua palavra, ele, cujo espírito senhor dele tinha se apossado fortemente, foi até os asquelonitas e matou deles 30 homens. Despojou-os e deu-os as suas vestes festivais aos que declararam o enigma. Depois, ainda muito irado, subiu à casa de seu pai, e sua mulher foi entregue ao companheiro de honra de Sansão. Sansão se deu mal e ficou muito irado e voltou à casa de seu pai, mas logo voltará para ver a sua esposa e não a encontrará mais disponível, uma vez que for entregue para outro homem. É de fato uma história difícil de interpretar. Por um lado, Deus, com seus propósitos, querendo livrar Israel dos filisteus, em resposta às suas orações depois de uma escravidão de 40 anos. Do outro lado, Sansão, que deveria ser um juiz, mas estava insatisfeito e já desprezando as coisas de Deus. Os filisteus querendo continuar o seu domínio sobre os filhos de Israel e estes querendo a liberdade. Qual propósito se cumprirá cabalmente? E nas histórias das nossas vidas, será que nossos propósitos estão alinhados aos propósitos de Deus? Interessante, né? Sobre essa teoria da importunação, que eu chamo teoria da importunação, eu até ensinei já meus filhos desde pequeno a respeito disso e como eles usaram isso. Ai, meu Deus, eu me arrependi depois, falei, meu Deus, por que eu fui ensinar isso para os meus filhos? Foi Jesus, nosso Senhor, que nos ensinou a sermos assim. Vocês se lembram do juiz iníquo? E da viúva pobre, também se lembram? E do amigo importuno? E aí conclui dizendo que se estes, sendo maus e ingratos,
vão e fazem justiça por causa da importunação, quanto mais o Pai Celestial não vos fará maiores coisas? Está lá em Lucas, capítulo 11, versos 5 e 8, Lucas, capítulo 18, verso 1 a 8. Irmãos, o ensino acima dessa importunação é para sermos persistentes, perseverantes. E isso está muito claro. Não confunda, por favor, as coisas pensando que Deus é como ímpio ou que ele atende por causa do aborrecimento decorrente de uma importunação chata. Não é isso. A parábola não ensina isso. A comparação não é por semelhança, mas por contraste. Se até o ímpio, que é mau, atende por causa da perturbação, Deus, que é bom, atenderá por causa da perseverança. Eu vou repetir. Se o ímpio, que é mau, atende por causa da perturbação, Deus, que é bom, atenderá por causa da perseverança. Outra coisa que tem que ficar clara, bem claro, é que Deus não é como a historinha do gênio da lâmpada, que atende aos nossos pedidos, geralmente 3, seja o que for que peçamos. Nosso pedido tem de estar dentro da vontade e dos propósitos de Deus. Não somos nós que temos a Deus para a realização dos nossos desejos, mas Deus é quem nos criou para um propósito específico. Cabe a você descobrir, mediante o estudo das Escrituras e do estabelecimento de um relacionamento sadio de fé com o Senhor Jesus Cristo, a sua vontade para a sua vida. E a Deus seja toda a sua glória. Então, depois que eu ensinei meus filhos sobre essa teoria da importunação, eles muito bem aplicaram no que eles queriam junto comigo e foram persistentes até obterem as suas coisas. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 15. Todos os dias estamos aqui. Curte aí nosso vídeo, dá um ok. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe. Acesse nosso blog, site Jamais Desista, tem um índice. Procura lá em links. Dentro dos links possíveis, dentro dos acessos possíveis, procura lá links e você vai ver tudo que nós temos feito aqui, que eu estou apontando para vocês para procurar a fonte lá, o material escrito, está nesse link. Então você vai ver nesse link lá. Procura lá link, então você vai ver Juízes capítulo 14, que nós acabamos de ver. Conheça nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. E os links estão no jamaisdesista.com.br. Todos os dias estamos aqui. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Um bom dia, querido, na presença de Deus.